Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 29 de março e essa semana a designação do Vem Segue é para nós estudarmos sobre a Páscoa. Bom, eu formei um calendário aqui na qual eu vou compartilhar com vocês essa semana, desde a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, que é conhecido como Domingo de Ramos, que foi ontem, tá bom? Até o domingo ali da ressurreição de Jesus Cristo. Então nós vamos passar por esses passos, tá bom? Então eu estou muito animado para compartilhar essa mensagem com vocês. E eu quero agradecer as mensagens de carinho que vocês mandaram, me emocionou bastante. Teve um casal que mandou a mensagem junto aí, a Val e o Paulo Nascimento, obrigado. Muitos de vocês falaram, né? Não importa se você tá gravando com a câmera deitada, em pé, o importante é o conteúdo. E eu fiquei muito feliz com esses comentários, porque mostra que vocês estão centralizados na mensagem Jesus Cristo, né? Realmente não importa detalhes, né? Se eu estou olhando para o chão, alguns erros de linguagem que eu faço. O mais importante realmente é a mensagem, é nós focarmos no nosso Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela mensagem de vocês. Uma das pessoas que mandou a mensagem aqui, né, o nome dela é Sueli Nunes Ribeiro. Ela disse assim, ó: Bom dia, irmão Vanderlei. Para mim, tá ótimo os seus estudos diários. Eu aprendo muito com você. É como se fosse recebendo uma carta. Eu não importo com o envelope, rasgo ele. Mas sim tenho cuidado com o conteúdo, porque ele me interessa. Jesus abençoe você e sua família. Gratidão. Nossa, que mensagem, né? Muitos de vocês mandaram mensagem na mesma direção, né? Com o mesmo sentido, e eu sou grato por essas mensagens, viu? Hoje eu vou compartilhar, como eu falei, sobre a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Eu vou compartilhar com vocês aqui Mateus capítulo 21, o versículo 9. Esse versículo aqui cumpre-se uma outra profecia que foi feita no Velho Testamento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Lá em Zacarias diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, junto trazendo salvação, humilde montado sobre um jumento, sobre um jumentinho filho de jumenta. Então é profetizado aqui que o Salvador Jesus Cristo, ele viria montado ali num jumentinho, né, filho de jumenta. E isso acontece quando Jesus Cristo ele vai para entrar em Jerusalém ali, ele pede para dois dos seus apóstolos, ele dá uma designação para eles ir em certo lugar que vai ter ali uma jumenta com um jumentinho para eles desamarrar e trazer para ele. E que se alguém dissesse alguma coisa, fala, ó, o meu Senhor vai usar aqui e depois volta para vocês, né? Vai tornar de novo. Então eles vão lá, os apóstolos, e quando eles estão desamarrando lá a jumentinha, a pessoa aparece lá e fala, ô, tá mexendo na jumentinha aí? Ele falou, meu senhor precisa dele e depois ele torna para você. E aí a pessoa deixa ele levar lá a jumenta e o jumentinho. E aí o que eles fazem? Eles colocam ali as vestes, né, em cima do jumentinho, e Jesus Cristo senta e vai se dirigindo ali para Jerusalém. E passando pelas cidades, as outras cidades foi amontoando mais gente, foi seguindo Jesus Cristo, eles foram jogando as suas vestes na frente ali do jumentinho, arrancaram ramos de palmeira e eles iam saudando Jesus Cristo ali, ajoelhando, como um rei mesmo ele é recebido, né? Então o que acontece? Quando os líderes religiosos eles veem essa situação, eles vão lá e falam para Jesus Cristo, você não está vendo o que está acontecendo? Eles estão te adorando como rei. Você tem que repreender eles. E aí Jesus Cristo responde para eles em Lucas, capítulo 19, versículo 40. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Tanta alegria era de Jesus ali, estar com Jesus, recebendo ele como rei, que Cristo falou, olha, se eles se calarem, as próprias pedras ali clamarão. Eu gosto muito de lembrar dessa escritura aqui, em simbolismo do templo. O templo, ele é uma pedra que presta o testemunho do nosso Salvador. As pessoas passam em frente ao templo e conseguem sentir o Espírito do Senhor. É incrível.
bom? Bom, Jesus Cristo está se dirigindo ali para Jerusalém. Eu vou ler agora aqui Mateus 21:9, tá bom? O que está acontecendo? E a multidão que ia adiante e o que o seguia clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Bom, então Davi, ele foi o melhor rei que Israel teve. O crescimento maior de Israel, de território, de expulsar os inimigos, a prosperidade de Israel foi enorme a partir do momento ali que Davi, né, ele governou ele. Deus era com Davi ali, então prosperou muito. Então os judeus eles tinham um carinho muito grande ali por Davi, tá bom? E aí eles estavam falando, né, que Jesus era filho de Davi. Por que eles falam isso? Bom, na verdade, no Novo Testamento aí nós temos duas genealogias, que é a genealogia de Maria e de José. E tanto Maria como José, a genealogia deles levam até a casa de Davi. Ou seja, se os judeus eles não estivessem vivendo sobre o governo de Roma, então se eles fossem uma nação livre, Jesus Cristo seria o rei dos judeus. Né? Literalmente ele era o rei dos judeus, né? Se eles fossem uma nação livre. Então ele entra ali em Jerusalém, né, com aquele alvoroço, todo mundo seguindo ele ali. E só falando uma coisa, né? Quando a gente fala de uma palavra rei, né? O que eu penso de um rei, né? Um rei é aquele que está sentado ali longe de mim, sentado no trono lá, governando. Ele não sabe o que eu estou passando, né? Mas Jesus Cristo, ele é um rei diferenciado, né? Ele é um rei próximo do seu povo. Né? Eu posso sentir, ele sabe o que eu passo, ele sente as coisas que eu sinto. Então ele é o rei dos reis, Jesus Cristo, na verdade. Tá bom? Então, continuando aqui, quando ele entrou em Jerusalém, os líderes religiosos já tinham tramado a morte de Jesus Cristo, de entregar ele para que ele fosse morto. Porém, quando ele chega com toda essa massa, essas pessoas apoiando ele, fica difícil, né, deles pegar e prender Jesus Cristo ali no meio da multidão. Não tinha como, né? O povo ia lixar eles e apedrejar. Então, Jesus Cristo chega ali, mas durante essa semana, né, que é o domingo de Ramos aqui, né, a entrada triunfal de Jesus Cristo, até a ressurreição dele no próximo domingo, Jesus Cristo vai perder muitos apoiadores, até porque os judeus estavam esperando um rei, né, que livrasse eles de Roma. Então, que talvez pudesse pedir para eles pegarem espada, expulsar ali os guardas romanos. Eles estavam querendo algo nesse aspecto, né? E Jesus Cristo ele não veio salvar ali a nação dos romanos, ele veio salvar o povo dos seus pecados, né? Então, eles tiveram algumas decepções aí. Então, para você ver, a popularidade caiu tanto de Jesus Cristo dos seus apoiadores que quando Pilatos julgou Jesus Cristo, ele pediu para que escolhesse um para ser solto, né? Ou Jesus ou Barrabás, né? Barrabás ele era um ladrão, um assassino, e eles escolheram soltar Barrabás. Então, para você ver como Jesus Cristo perdeu, né, esses apoiadores. Como que isso aconteceu em uma semana? Primeiro, Jesus Cristo ele não estava aqui na Terra para como que eu posso dizer? Para agradar o homem, né? Ele veio para agradar a Deus, né? E isso incomodou as pessoas e aí as pessoas foram o abandonando, né? Inclusive Judas também, né? Então a gente vai estar estudando essa semana sobre isso. Então Jesus Cristo ele perde esse apoio e também a atitude dele de primeiramente agradar a Deus acaba afastando as outras pessoas também. Por exemplo, quando ele chega lá em Jerusalém, né, na entrada triunfal dele, ele vai até o templo. E lá no templo tem as pessoas vendendo as coisas na porta do templo lá, fazendo a casa do Senhor de comércio. Então ele chega lá e derriba, né, derruba as mesas, expulsa lá aqueles que estão comprando como aqueles que estão vendendo, né? E essas são suas palavras. Tá aqui. Deixa eu ver se eu acabei fechando a parte aqui. Essas são suas palavras. Ele disse assim, Mateus 21:13. E disse-lhe: Está escrito:
A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Olha que interessante, antes Jesus Cristo ele falava do templo como a casa do pai dele. E agora aqui ele reivindica esse direito dele, né? Que o templo é a casa dele. Então ele fala muito mais aberto aqui com eles. E ele fala que eles estão fazendo ali a casa dele de covil de ladrões, né? E aí ele expulsa todos ali. Interessante que o templo, o objetivo do templo não é ganhar dinheiro, não é fazer comércio na porta do templo, não é nada disso. O objetivo do templo é nós entrarmos e fazermos convênio com o Senhor. Então esse é o objetivo do templo. E aí os líderes religiosos, apesar de saber que aquele procedimento era errado, eles pegam e vai falar lá com Jesus, dizendo com que autoridade você faz essas coisas, né? Por que você expulsou todo mundo? Mesmo eles sabendo que era errado, né? Mas eles ganhavam a participação ali nos lucros deles, então eles passavam, né? Eles deixavam passar isso aí. Bom, e aí Jesus Cristo falou para eles: bom, eu posso dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, se vocês me responder uma pergunta. O batismo de João era de Deus ou era dos homens? E aí eles se reuniram lá em conselho e disseram: se nós falarmos que é dos homens o batismo, né, nós tememos o povo, porque todo o povo aqui crê que João Batista foi um profeta. Eles podem até nos apredejar aqui. E se nós dissermos que era de Deus, Jesus vai dizer: por que vocês não creram então? Por que vocês não foram batizados? E aí eles vão até Jesus, né, e falam: nós não sabemos a resposta. E aí Jesus Cristo fala: então também eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Mas digo uma coisa para vocês: um pai, ele tinha 2 filhos, e ao primeiro ele disse: ide trabalhar na minha vinha. E ele disse: não vou, não quero. Mas se arrependendo, ele foi. Depois ele acabou indo. E ao segundo filho, quando o pai disse ali: ide trabalhar na minha vinha. E ele disse: eu vou. Ele disse que ia, mas acabou não indo. E aí Jesus Cristo faz uma pergunta para eles, né, para os líderes religiosos ali, que está aqui no versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino de Deus. Olha que interessante, né? Aqueles líderes religiosos ali, cheios de orgulho, e Jesus Cristo falando: olha, as meretrizes vão entrar primeiro do que vocês ali no reino dos céus, né? E aí ele explica por quê. Por quê? Porque João Batista veio pregando arrependimento e o batismo. E as meretrizes, elas se arrependeram do seu mau caminho e se batizaram. E já os líderes religiosos ali, eles não creram na pregação, não se arrependeram e muito menos foram batizados. Mais uma vez, né, Jesus deixa muito claro aqui a importância de fazer convênio com ele, de ser batizado. Então, vamos se atentar a isso, tá bom? Então, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é essa. Bom, que é muito importante a gente fazer os convênios com o Senhor. O templo ele é voltado para isso, para nós fazermos convênio com o Senhor, para adorar a Deus. E o importante não é agradar aos homens, e sim procurar agradar o nosso Pai Celestial, agradar a Jesus Cristo, guardando os mandamentos que Ele nos dá. É essa mensagem que eu compartilho com vocês de Páscoa. Esse é o primeiro dia que eu estou compartilhando. Eu estou bem animado para compartilhar dos outros dias também. Até amanhã.